Olá, meu nome é Hamilton Salem, da PDK Consultoria, e neste vídeo vou te falar algumas dicas sobre entrevistas. Algumas perguntas que geralmente os entrevistadores fazem e como você tem que se comportar diante delas, o que eles querem dizer, o que eles querem saber com aquelas perguntas. Tá? Então, vamos à pergunta número 1. Essa geralmente é a primeira pergunta que eles fazem, né? Para você falar um pouco sobre você, contar um pouco da sua história. Aqui eles querem saber se você consegue narrar um pouco da sua história com ênfase na parte profissional. Então nessa primeira pergunta você começa, geralmente eu começo falando assim, da onde eu nasci, quantos irmãos, quem compõe a família, né? Tenho um pai, uma mãe, que são separados, tenho 2 irmãos mais novos e depois eu conto um pouco da minha área acadêmica, ou seja, eu fui fazer faculdade em Lorena, fui fazer engenharia química, começo a falar um pouco, aí eu começo a pular um pouco para a parte profissional, falar do meu estágio, se eu fiz estágio, onde eu fiz, qual era a função que eu fazia lá, mas tudo isso de forma bem sucinta, tá? Eu acho que não pode levar mais do que 2 a 3 minutos ali, tem que ser bem resumido. Então eu aconselho aqui também a treinar um pouco, para você conseguir falar de uma forma bem resumida aí um pouco da sua história e com uma ordem cronológica coerente e sempre com foco na sua vida profissional. Fala um pouco da sua família, de quem você veio, de onde você veio, conta um pouco do seu histórico, da sua parte escolar e muita ênfase na parte profissional. Se você de repente não trabalhou ainda, você pode mencionar alguns programas não remunerados, alguns programas voluntários que você deve ter feito, alguns trabalhos extracurriculares, enfim, alguma coisa que mostre que você tá com foco ali naquele momento na sua parte profissional. Essa pergunta geralmente é feita logo na sequência, né? Por que você então você contou seu histórico profissional e por que você está mudando de emprego? Por que você está aqui fazendo a entrevista, né? É isso que eles querem saber. Nesse ponto é muito importante você não falar mal da empresa que você atua ou deixou de atuar nos últimos períodos, tá? É muito importante porque isso soa muito ruim. Você começa a falar mal da empresa, por exemplo, eu estou saindo porque a empresa era muito fraca, a empresa não me dava subsídio, não me dava, meu chefe era muito ruim. Não fala isso, pelo amor de Deus. Tenta sempre, mesmo que você não goste da empresa que você está ou que você saiu, não fale mal. E nessa pergunta aqui é muito importante você, continuando na linha do raciocínio, né, de focar na sua parte profissional, você dizer que você está em busca de um novo desafio. Mas é muito clichê você falar isso, estou em busca de um novo desafio. Mas que desafio é esse? Então, eu geralmente falo assim, eu estou em busca de uma nova oportunidade numa área diferente, se eu de repente estou fazendo uma entrevista para uma área que eu não estou atuando, ou se é uma entrevista na área que eu já estou atuando e eu estou movimentando de empresa. Geralmente eu falo, eu estou em busca de um mercado diferente, de uma atuação diferente dentro do meu nicho, do meu ramo, e eu acho que está na hora de eu buscar um crescimento lateral, ou no caso, depende da vaga que você está concorrendo. Mas está na hora de eu buscar um novo desafio, um novo crescimento e uma oportunidade de conhecimento muito diferente. Porque é a empresa que eu atuo, já estou há muito tempo, tudo que eu poderia absorver na área eu já tenho bastante conhecimento, não tudo, mas eu tenho bastante conhecimento da área que eu atuo específico, do segmento da empresa, então eu acho que está na hora de eu mudar e buscar um desafio maior, conhecer novos mercados. Aí. Essa pergunta é um pouco complicada, né? Porque geralmente quando você é demitido pode não soar bem para você ou para o entrevistador. Então, o que eu recomendo aqui é você ser muito sincero e falar o real motivo porque você saiu da empresa, né? Ou porque você foi demitido. Se de repente foi uma justa causa, alguma coisa muito ruim que você tenha feito, eu acho que a sinceridade aqui é importante você dizer, mencionar o que você fez e mostrar, e principalmente mostrar que você se arrepende do erro, do que você tenha feito, que você está disposto a melhorar. Porque errar todo mundo erra, né? Agora você tem que mostrar para o entrevistador que você está disposto a melhorar e que você merece uma segunda chance. Essa pergunta, toda entrevista que eu já fiz foi feita, né?
E eu acho que assim, você não, primeira coisa, não pode falar, pô, era meu sonho de infância trabalhar nessa empresa, isso aí a gente sabe que isso é muito falso, né? Não acontece. Eu recomendo aqui você dizer que, em vez de você chegar aí direto ao ponto, você contar um pouco de uma história. Então, é muito importante você conhecer a história da empresa e fazer com que ela se encaixe no seu momento profissional. Então, por exemplo, você está fazendo uma entrevista numa empresa que está com, nos últimos 3 anos teve um crescimento de 5, 10%, enfim, você tem que saber um pouco da empresa. E é importante você dizer que eu, nesse caso, falaria assim, eu quero trabalhar aqui porque a empresa vem crescendo ao longo dos últimos anos, em uma média de 5, 10%, e eu acho que eu posso contribuir muito com esse contínuo crescimento, inclusive com novas técnicas que eu trago de fora, de outras empresas, novos conhecimentos, para poder alavancar um pouco mais o conhecimento da empresa, os resultados da empresa, desculpa, e alavancar os meus conhecimentos. Então, acho que você tem que focar um pouco na história da empresa, ver o momento que ela está e se encaixar no seu perfil profissional, no que você está buscando. Nessa pergunta aqui, toda entrevista que você for fazer vai ter uma pergunta com esse tema, tá? Quais são os resultados que você trouxe? Ou seja, ele quer saber o que você pode contribuir para a empresa em que você vai atuar, que você vai entrar. Então, você tem que você tem que ir preparado para a entrevista, né? Todos aqueles resultados que você já teve ao longo dos anos, seja um projeto, seja uma negociação, seja até uma nova planilha que mudou o comportamento da área, qualquer realização que você tenha feito, que tenha trazido algum resultado significativo para a empresa ou para a sua área em específico, não precisa ser necessariamente para a empresa, pode ser o diferencial aqui. E isso tem que ir de encontro com o seu ponto forte, que a gente vai falar um pouco depois. É um pouco complicado a gente falar dos fracassos, né? Eu acho que quando a gente erra, a gente tende, ou quer pelo menos esquecer os erros, né? Não é bom para a gente ficar lembrando daquilo que a gente errou. Mas nesse tipo de pergunta, eles querem entender a sua capacidade de reação em uma situação adversa. Ou seja, não se preocupe primeiro, que todo mundo erra. O próprio entrevistador já errou muitas vezes na vida profissional. Então você não é nenhum ponto fora da curva. Mas nessa pergunta é muito importante você explicar qual foi a situação de fracasso. De repente, vou dar um exemplo aqui, eu fui fazer uma negociação e no final eu errei, depois que eu tinha feito todo o processo, tinha fechado com o fornecedor, eu errei, eu tinha errado numa planilha, nos números, numa digitação, enfim, e tive que pagar, sei lá, X mil reais a mais por esse erro. E é importante você não só falar desse erro, do que você cometeu, desse fracasso, como você saiu dessa situação. Então, nesse exemplo, por exemplo, o meu gerente entendeu, o meu chefe entendeu que eu tinha feito um erro, mas, por outro lado, eu sabia que haveria uma próxima rodada, uma próxima negociação desse mesmo item, desse mesmo serviço, e eu prometi que eu ia recuperar esse prejuízo, né? E acabei conseguindo, consegui junto com o pessoal, sei lá, de informática, traçar uma nova estratégia de negociação para esses itens, e todo aquele prejuízo que eu tive no passado foi recompensado com um saving aí, com uma redução de 100 mil reais. Então é importante você mostrar o seu erro sim e como você saiu dele. Agora é a hora de você vender o seu peixe, né? Mostrar quais são as suas características, seus conhecimentos, suas habilidades, suas atitudes que vão motivar aquele entrevistador a te levar para uma próxima entrevista, uma entrevista final ou até a vaga que está sendo disputada ali no caso. Então, nessa hora, é a hora de você mostrar todo o seu potencial, mostrar as características que mais se encaixam para aquele perfil de vaga. Então, você tem que conhecer, primeiro, quais são os seus pontos fortes, as suas características mais marcantes e também o que a vaga deseja. Não pode, nesse caso, também ser muito narcisista, né? Não adianta você querer elucidar 15, 20 exemplos do que você tem de ponto forte, que ninguém é bom em tudo, né? E como exemplo aqui eu posso dar, de repente se eu estivesse disputando uma vaga, até na área que eu atuava, na área de compras, se fosse para eu falar, e sempre com exemplos, tá? Você tem que dar sempre bastante exemplo, e primordial você não ir contra os argumentos ou exemplos que você dá ao longo da entrevista.
Por exemplo, num caso aqui eu poderia falar que eu sou muito bom em comunicação, eu tenho uma comunicação muito boa, porque eu consigo transmitir toda aquela ideia que eu quero passar para a pessoa e ela entende de uma maneira clara e eficaz, né? Isso, e com exemplo eu posso falar, por exemplo, isso me ajuda muito nas negociações que eu tenho com os fornecedores, isso deixa muito claro para eles qual é as condições comerciais, enfim, sempre dizendo uma característica e no que ela me ajuda, né? E isso você tem que, como eu comentei, conhecer muito bem quais são as suas características e pontos fortes, não minta aqui de maneira alguma, realmente fale o que você é e tente buscar as características que vão de encontro com a vaga pretendida. Agora é hora de você se colocar na cruz, né? Falar os seus defeitos. É um pouco é difícil a gente se julgar, né? E procurar um lado negativo dentro da gente. Então, o que eu recomendo aqui, uma estratégia que eu utilizo é falar características ou defeitos, né? Ou pontos a melhorar, cada um tem uma forma de expressar, que são corrigíveis. Não adianta eu falar uma característica que eu sei que não é corrigível, isso pode soar muito ruim. Então, de repente, você pode pegar uma característica que você não tem tão desenvolvida e transformá-la num problema. Por exemplo, falar que eu sou perfeccionista demais e isso faz com que eu perca um pouco de tempo nos relatórios que eu faço. Então, eu acho que eu poderia deixar de ser um pouco perfeccionista e conseguir desenvolver mais relatórios ou no menor tempo. Então, utilize sempre características, e até pegando um gancho do pontos fortes, com exemplos, tá? Pegue características que você consiga corrigir ou mostrar que você está disposto a melhorar, a desenvolver. Algumas vezes fui questionado se eu conseguia trabalhar sob pressão. É muito importante nessa pergunta você não falar sim ou não, você somente sim ou não. É muito importante você aqui elucidar com exemplos que você já viveu. Por exemplo, eu responderia, lógico, claro que sim, eu sei lidar bastante sob pressão, principalmente porque na área de compras, na área que eu atuo, na carteira que eu compro, são itens de fabricação, de produção, então se a produção corre o risco da produção parar se eu não conseguir comprar na maneira e tempo correto. Então eu estou sempre sendo pressionado por tempo e resultado e eu venho atuando nisso ao longo de 5 anos, tendo resultados em média de 15% de redução ao ano. Então eu sei trabalhar muito bem sob pressão. Então sempre diga se você consegue ou não e você nesse caso tem que conseguir porque as indústrias hoje, as empresas hoje vivem sob pressão, são movidas a resultado. Então, no mercado de hoje, muito competitivo, quem não viver sob pressão, a pressão ela pode ser boa ou ruim, tá? Mas estou sempre pensando que numa pressão boa. Pressão em cima de resultados, né? de inovações, enfim, de colocar aquela empresa à frente da concorrência. Então, sempre responda que sim e elucide com exemplos. Nesta pergunta, o entrevistador ele quer conhecer um pouco de seus valores, né? Conhecer um pouco o que você preza, se você é muito focado no lado familiar, se você de repente se envolve com pessoas, se você sabe trabalhar em equipe, de repente, o que você gosta de fazer nas horas livres. Eu gosto de ler, isso mostra que você busca conhecimento, aí ela vai te perguntar que livros, quais tipos de livros, qual foi o último que você leu, qual que você está lendo, ou então você pratica algum esporte. Elucide o esporte, geralmente eles gostam de ouvir que você pratica um esporte coletivo, porque isso mostra trabalho em equipe. Que mais que é importante? De repente é importante você falar que gosta de viajar, ou seja, mostra para você, mostra flexibilidade, mostra desenvoltura para conhecer novos lugares, medo de arriscar, né? De ir para lugares que você nunca foi. Então é sempre importante você comentar quais são os seus hobbies, o que você gosta, porque ali ela vai buscar quais são as características quais são as suas competências e os seus valores. Aqui é muito importante você dizer o que você pretende para o seu futuro profissional falando. Você de repente está numa vaga, numa posição hoje de júnior ou pleno e você fala que você quer estar daqui um ano na posição de sênior e para isso, sempre justificando tal que você responde. E para isso você acha que essa vaga, essa nova oportunidade vai te ajudar muito a alavancar a carreira com novos conhecimentos e uma oportunidade de crescimento. Tá? Então,
sempre mostrando o que você quer lá para frente, para sua carreira, o que você está buscando e como você está planejando isso. Mostra planejamento também. Então, não só dizer eu quero ser um gerente daqui 10 anos, mas não falar como também não adianta, né? Achar que a sorte ou o acaso vai te ajudar, é pouco provável que você chegue lá. Essa pergunta é um pouco delicada, né? De você, numa entrevista, chegar e falar, eu quero ganhar R$1.000, R$2.000, R$10.000, enfim, depende da vaga que você vai concorrer. Mas nesses casos eu recomendo você adiar ao máximo a resposta dessa pergunta, tá? Por quê? Porque não é só o valor do seu salário que é importante. É muito importante também todos os benefícios que envolvem aquela contratação. Então, eu geralmente, numa entrevista não final, mas numa entrevista intermediária, uma primeira entrevista, não falo de valores ainda. Eu primeiro procuro saber um pouco da vaga, eu falo, ó, eu não consigo te falar qual é a minha pretensão salarial sem antes conhecer quais são as minhas atividades nessa nova vaga, quais são as perspectivas de crescimento na área e perspectivas de crescimento da empresa. Então eu queria conhecer um pouco melhor sobre a empresa, sobre a área, conhecer até os benefícios que vocês vão me oferecer, para aí sim eu decidir no pacote que eu tenho hoje de remuneração, comparar com o pacote que vocês vão me dar e ver se é mais atrativo, se vale a pena esse meu deslocamento para essa nova vaga, ou se eu de repente não estou empregado. Enfim, tem que entender qual é o montante que você vai ganhar no ano, no pacote total. De repente tem algum benefício ali que tira 3, 4, 5% do seu salário, como por exemplo uma previdência privada, enfim, que pode comprometer todo o resultado que você está planejando ao longo do ano. Eu acho que essa é a pergunta final de toda a entrevista. Toda a entrevista termina com esse por que eu devo te contratar, né? Então aqui é muito importante você mostrar brilho nos olhos, uma ganância, uma vontade de ser contratado. Você já elucidou quais são os seus pontos fortes, você já comentou todo o seu histórico profissional, ela já viu, a entrevistadora ou o entrevistador já viu que você vem ao longo do tempo numa crescente profissional, numa busca, numa vontade. Então é nessa hora que você tem que mostrar vontade e gana de conquistar aquela nova vaga, tá? Então é muito importante você dizer aqui por que você deve ser contratado, dizer que você pode contribuir muito com a empresa, que você vai contribuir muito com a empresa, que aquilo vai trazer bons resultados para essa nova empresa e para você numa forma de crescimento, e é isso que você está buscando nesse momento da sua vida. Bom, chegamos ao fim aqui de algumas perguntas que geralmente os entrevistadores fazem. Lógico que existem muitas outras, mas essa é a espinha dorsal de uma entrevista. Então, se de repente você ficou alguma dúvida, você tem alguma pergunta nova que você quer saber, qual é o intuito, como você deve se comportar, comenta aqui abaixo, deixe sua pergunta, sua sugestão, que a gente vai estar respondendo aí ao longo do tempo, colocando mais informações para vocês. Caso vocês queiram também, você queira também aumentar a sua produtividade, tem um e-book aqui do lado para você baixar, é muito, muito legal, muito interessante. É uma técnica muito, muito bacana e fácil de implementar, em que você consegue eliminar algumas atividades, consegue acabar com algumas urgências, enfim, baixe esse e-book e aproveite aí para também ser uma pessoa produtiva nas entrevistas de emprego. E boa sorte para você!